Me chamo Taniara Ribon, sou presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Maringá. A gente está fazendo uma reunião aberta e nós temos duas convidadas hoje, que é a Luciana Issa, que entrou primeiro aqui, depois vai falar, e a Luciane Sobral Bordi. As duas foram idealizadoras, me corrija se eu estiver falando errado, do projeto de primeiro cão de assistência judiciária no Brasil. É um projeto de parceria, também desenvolveram uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na comarca de Londrina. Elas levaram, né, os cães que elas utilizam na clínica para dar suporte a crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso, algum trauma. E esses animais, elas vão falar melhor agora, eles desenvolvem um trabalho em conjunto com a assistência judiciária, melhor, a psicóloga do Tribunal de Justiça e também a assistente social que trabalha em conjunto, né, durante as audiências. Foi assim que eu tomei conhecimento das meninas e achei um projeto maravilhoso e quis pesquisar um pouco mais e também surgiu a oportunidade da nossa comissão fazer um trabalho em parceria com o projeto Setembro Amarelo, desenvolvido pela nossa OAB Maringá. E então eu fiz a ponte, falei assim, é o tema perfeito para a gente começar a trabalhar nesse mês e também para ajudar a divulgar o trabalho delas e aprender um pouco mais com o trabalho que elas têm desenvolvido. E então convido as meninas para iniciarem a apresentação. Não sei se a Luciana ou a Luciana, melhor, a Luciana acho que vai abrir agora, né? Que a gente tinha já acertado, depois a Luciane vai tomar a palavra. Bom, meninas, fiquem à vontade para se apresentar e começarem a expor o nosso tema de hoje. Boa noite a todos. Primeiro, assim, é sempre uma grande alegria quando a gente tem um canal aberto para disseminar esse conhecimento, né? Porque a gente sabe que no Brasil ainda esse tipo de trabalho, né? Não o cão de assistência judiciária, porque ele é inédito, mas assim, o trabalho com cães de terapia, de intervenção assistida, os cães de hoje, conforto emocional, de serviço, a gente sabe que o Brasil ainda tem que crescer muito nisso e principalmente aprender a definir corretamente o papel de cada um, entender o papel de cada um, né, os eixos de trabalho e quem pode atuar. Então, para o IBETA, que tem como visão, né, ser o maior centro de referência no Brasil nessa área, então a gente é sempre muito grato e a gente tem maior prazer em aceitar os convites, né, que nos auxiliem a trazer realmente esse conhecimento da forma correta, né, delimitando aí os conceitos e né, os protocolos que são necessários para que tanto os humanos quanto os animais possam ter um ganho, né? Possam ser realmente entendidos, percebidos como fundamentais na nossa vida, né? Preservando tanto a saúde do humano através dos animais, que eles cooperam tanto, mas principalmente garantindo o bem-estar do animal também, que é um cão que está trabalhando. Então, meu nome é Luciana Issa, eu sou fundadora do IBETA, né, o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais. Minha formação é em pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia clínica, e há 17 anos, quando eu comecei a atuar com as crianças com distúrbios de aprendizagem, e pela relação que eu sempre tive muito forte com os animais desde que eu era bebê, sempre teve bicho em casa, eu sabia o quanto criança e os animais, né, têm uma vinculação muito importante. Então, eu busquei o que a ciência, naquele momento, naquela época, explicava, né, dessa relação, se já havia alguma comprovação, para que eu pudesse, então, inserir um cão no consultório, entendendo que a presença daquele animal poderia ser benéfica em vários aspectos, para que eu pudesse cuidar dessa criança. Porque, afinal de contas, todo profissional, seja ele, né, o advogado, seja ele um fono, um psicólogo, um TO, a gente busca estudar tanto, a gente quer, né, ampliar o nosso conhecimento em prol do quê? De assistir aquele que vem até nós da melhor forma possível, né? Por isso a ciência caminha e a gente deseja ter esse entendimento, né?
E realmente, assim, conheci há 17 anos atrás um canil que tinha uma médica psiquiatra que atuava naquele momento com isso. Então, adquiri o meu primeiro cão, que foi um Samoyeda. Fiz um curso com uma pessoa que tinha ido aos Estados Unidos para fazer um curso da Therapy Dog, para ter um norte, né? De como começar, o que não fazer. Então, preparei o meu cão na época, se preparava o cão primeiro, com muito mais tempo, 1 ano e meio, depois eu fui introduzindo no consultório. Hoje não, a Luciane depois vai falar um pouquinho. A gente seleciona o animal, ele já começa treinando, a gente já começa inserindo ele no ambiente que ele vai trabalhar, né? Porque as coisas mudam, o conhecimento muda, e a gente, então, há 17 anos comecei a trabalhar no sentido de ampliar isso para a população, como pessoa física seria muito pequeno, então nós fundamos, em final de 2012, o IBETO, né, com essa visão de ser o maior centro de reabilitação, de ser o maior centro de referência em intervenções assistidas por animais, e como missão de levar à sociedade, né, os benefícios biopsicossociais que os animais têm conosco através dessa interação pessoa-animal. Então, desde lá, a gente não parou de estudar mais. E então, assim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão da intervenção assistida e o que nos fez chegar até o projeto hoje pioneiro, inédito, do cão de assistência judiciária. Então, assim, essa expertise de 17 anos interagindo diariamente com os animais, né, no set clínico, no trabalho de educação assistida, de atividade, de terapia, né, todos os dias, eu já estou na 5ª geração de cães, então isso foi nos dando, né, com muito estudo, trazendo muito material de fora, porque no Brasil ainda isso é mínimo. Então, a gente conseguiu ter, né, uma prática que nos desse condições de trazer o que tem nos Estados Unidos, claro, com as adaptações necessárias, porque tem diferença de leis, né, e de depoimento e tudo mais, mas a gente sabia do benefício que isso poderia ter também para o tribunal. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender é que quando a gente fala de intervenção assistida por animais, eu tenho um conjunto maior. Então, toda a ação onde eu tenho um animal interagindo com uma pessoa, né, eu vou chamar de intervenção assistida por animais. Só que dependendo do eixo dependendo do meu objetivo e de quem pode atuar, eu tenho eixos de trabalho. Então, eu tenho a atividade assistida por animais, que é a que todo mundo, né, coloca essa sigla, essa nomenclatura. Eu tenho a educação assistida por animais e terapia assistida por animais. O problema é que no Brasil todo mundo chama tudo de terapia assistida por animais. E você, então, não entende, né, as diferenças que tem, tanto para quem está atuando, como para o preparo do próprio cão, né? E aí você não determina corretamente aquilo que é feito. Outra coisa também que é muito complicada aqui no Brasil. A maioria hoje, 95% dos trabalhos que se diz de intervenção assistida aí, que chamam de terapia assistida, e que na verdade não é, são feitos por voluntários. Ou seja, você não tem um profissionalismo como tem nos outros países. Então fica tudo sempre muito amador. É como se trabalhar com o cão fosse fácil. Eu tenho um cachorro em casa, ele é legal, ele é mansinho, gosta de gente. Opa, vai ser um cão de terapia assistida, né? Então a gente ainda tem uma mentalidade muito rústica em relação a isso, não entendendo que existem protocolos e um trabalho muito detalhista e um trabalho com os bastidores para que realmente a gente veja tudo acontecer, que a gente precisa cuidar muito e que dá trabalho, né? Porque a gente trabalha diferentemente do convencional. Então, se no convencional é uma sala, um lugar, de repente, com uma estrutura menor, né? O terapeuta ali consegue, o profissional com o seu assistido, eu tenho um animal entrando, eu tenho um olhar para esse animal, eu tenho uma infraestrutura para esse animal trabalhar, que tem que ser diferente, aonde ele descansa, como que ele interage, eu tenho que cuidar desse animal, eu tenho que treinar esse animal, eu tenho que investir nesse animal, eu tenho que investir numa outra área de estudo para que eu possa integrar e eu possa saber usar o cão dentro da minha área de formação para que os resultados aconteçam, né? Então, a atividade assistida hoje é o que ela
acontece na sua maioria. Quando você olha, né, a maioria dos trabalhos são formados por ONGs, nada contra e nem nada contra o trabalho voluntário, porque nós precisamos disso, a gente tem como levar e auxiliar a sociedade tendo essa disposição, mas não é pelo fato de eu ser voluntário que eu trabalho sem conhecimento ou se eu trabalho sem preparo. A questão está aí, né? Então, eu preciso, e assim, a maioria hoje, então, é formado de ONGs, onde você tem até profissionais da área da saúde humana, tá? Como psicólogos, fonos, que até às vezes o cão foi preparado, o cão até foi treinado, tem o perfil, só que ele não trabalha no dia a dia no consultório dele. Ele faz parte, às vezes, de uma ONG, onde no final de semana ele leva o cão dele para fazer uma visita no hospital, para ir num abrigo, para ir num lar de idosos. Então, assim, qual é o know-how que ele tem, mesmo ele sendo um profissional da saúde, de experiência no tratamento, de diagnóstico e evolução do seu assistido na sua área de formação? Nenhum. E para que eu tenha a experiência, a prática, o entendimento, eu tenho que viver isso, né? Tanto que quando você procura um atendimento, a gente sabe que todo mundo vai passar pela formação, por adquirir uma prática, mas a gente se sente sempre muito mais confortável quando a gente sabe que uma pessoa ela já tem uma quantidade de experiência que deu para ela talvez um conhecimento que vai além só do teórico do que ela aprendeu, né? Então, hoje, quando você vai avaliar o que se chama de terapia assistida, que as pessoas, né, muitas vezes saem na mídia, não é terapia assistida, é uma atividade assistida por animais, é simplesmente uma recreação, um entretenimento, que esse é o objetivo da atividade assistida, né? Que é aportar prazer, de repente, durante um tempo, de uma hora e meia, você trazer os benefícios que existem nessa interação para pessoas que estão realmente passando por um problema, uma dificuldade, né? De tirar daquele momento, daquela situação mais complicada, mais séria, humanizar o ambiente e tudo mais. Esse é o caráter da atividade assistida. Isso ocorre em 95% dos trabalhos no Brasil, mesmo sendo chamado de terapia. Então, quando você pede para ir ver, o trabalho não é terapia, apesar deles nomearem dessa forma. Você vai ver, é uma atividade, é uma recreação que está se fazendo, né? E a maioria nem avalia o seu cão. Você, muitas vezes, para fazer parte de uma ONG, você responde um questionário. Seu cão é bonzinho? Já mordeu alguém? Ele gosta de pessoas? Ah, tá. Então você respondeu tantas questões assim, beleza. Seu cão pode ser um voluntário conosco. E aí você não sabe se o cão realmente está à vontade, você não lê leitura do animal, que é o calmo signos, e você vai adoecendo esse animal que não está pronto para trabalhar. Então, eu tenho educação assistida por animais, que são só profissionais da área da educação humana, tá? São pedagogos, psicopedagogos, que têm a formação, a graduação, a especialização, onde, primeiramente, no tradicional, ele sabe assistir a pessoa que vem até ele sabe fazer um diagnóstico, ele sabe fazer um processo corretor, um processo de reabilitação para cada caso. Então, eu tenho uma criança que não está se alfabetizando, eu tenho uma criança que tem uma dislexia, eu tenho uma criança que tem uma disgrafia. Então, eu preciso primeiro saber, na minha formação, eu tenho que ser muito bom primeiro no meu âmbito de atuação, porque eu preciso saber como é que eu desenvolvo essa pessoa que chegou até mim. Só que agora eu introduzo o animal, essa técnica da educação, para que o cão, muitas vezes, uma hora seja um modelo, seja um catalisador, seja um motivador e um facilitador. Então, eu tenho que ter esse cão muito bem treinado e preparado para esse tipo de atividade que eu vou executar, que é mais um pouco complexo do que a atividade assistida. Na atividade assistida, se meu cão souber, senta, deita e fica e jogar uma bolinha, tá tudo bem. Quando eu vou trabalhar com educação assistida, de repente eu preciso que o meu cão busque letras para mim, que ele aperte um botão de fala, onde tem uma frase, tem uma palavra, e a criança, então, junto com o animal, ela vai construir um texto, vai responder perguntas, vai aprender som de letras, porque, veja, eu estou falando de alguém que está com problema na aprendizagem, uma dificuldade escolar ou um transtorno, e que o cão é o facilitador, o mediador, para que essa criança esteja mais motivada, disposta a executar a atividade, então ela tem uma concentração maior, ela tem um desejo maior de executar as atividades, então o progresso é maior. Eu não tenho aquela criança que fica mais enrolando o profissional, não quero, não sei, não entendi, acho que não consigo. Ela faz, porque o animal faz. Então, eu preciso de um animal também
que além de todo o temperamento, perfil adequado, o treino básico, ele tenha que fazer alguns truques, seja modelado para que ele atenda ao profissional da educação, para que então eu consiga montar uma atividade que o cão participa. A presença do cão só dentro do apoio pedagógico não significa que é educação assistida. Porque se o animal não tem um papel atuante e o profissional não sabe vincular, isso não é educação. Aí eu tenho a terapia assistida por animais, que são só profissionais da área da saúde humana. O veterinário não pode fazer. Por quê? Porque quando eu pego a origem da palavra terapia, ela tem o significado de tratamento. Então eu tenho que ter algo constante, diferente da atividade assistida, que eu posso uma vez por mês na instituição. É um tratamento que tem um diagnóstico, tem testes que são aplicados com base no conselho daquela área, que são testes válidos, para eu entender o que aquele assistido tem, né? Então, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, utilizam do animal como esse instrumento potencializador, facilitador, para que os pacientes, então, juntamente com o cão, possam desenvolver também as habilidades que é desejado em cada área. Então, dependendo de cada área, o animal também precisa estar mais preparado e fazer determinadas funções que de outra área não. Então, de repente, o físio, de repente ele precisa ter um cão com muito mais nível de atividade, assim, fazendo questões de atividades maiores do que um psicólogo. Porque às vezes o psicólogo vai dispor de algumas questões, dependendo do que ele trabalha, onde esse cão não tem uma necessidade, de repente, de fazer tantas funções como de um fisioterapeuta, que é uma coisa mais dinâmica. Como, de repente, o cachorro, enquanto alguém faz o exercício de perna, passar como se fosse um slalom entre as pernas do paciente, né? Então, são coisas diferentes. E os animais têm perfis para trabalhar em cada uma dessas áreas. Então, por isso, a seleção, o treinamento e o monitoramento. Então, baseado nesse cuidado, nós fundamos a Diretoria de Comportamento, Saúde e Bem-Estar do IBETA, onde a Luciane Bordini, há 7 anos, atua conosco. Então, ela que todo cão, seja meu, que é fundadora, seja de um voluntário, seja de um psicólogo, que vai trabalhar no IBETA, ou outro profissional, ele passa por um teste seletivo. Então, se ele tem o perfil, ele vai ter que passar por um processo de treino, e ele é monitorado constantemente e a cada 6 meses ele é reavaliado. Para quê? Para manter o bem-estar do animal, saber que ele está trabalhando bem, como nós estamos trabalhando bem também na nossa área, né? Então a gente tem esse cuidado, então a gente é bem chato, bem rigoroso em relação a tudo, porque a gente quer que o animal esteja bem para que ele ajude um outro ser humano, né? Eu não vou colocar em detrimento a saúde do animal, seja físico, emocional, né, desse animal, e para que ele possa ajudar. Então, respeitando o tempo de trabalho, quanto tempo que ele deve descansar, por isso que nós temos vários cães, e assim por diante. Então, são 17 anos trabalhando com isso no dia a dia, nos 3 eixos: atividade, educação e terapia. Então, com toda essa experiência, trabalhando em diversos locais, hospitais, clínicas, 7 clínico, consultório, trabalhando, a gente fez 7 anos de atuação dentro da CD em São Paulo. Então, trabalhando com TO, com fono, com físio, né? Então, a gente foi adquirindo toda a experiência, e aí, sabendo que também existe um trabalho nos Estados Unidos de cão de assistência judiciária, e que lá, né, já se sabe dos benefícios, e a gente já sabendo dos benefícios que os cães têm e trazem em todas essas áreas, o porquê não ter um cão também preparado, desenhado, né? Porque como é um trabalho inédito, então eu elaborei, depois de 2 anos estudando junto com a Luciane, então a gente elabora um projeto para apresentar ao tribunal, onde é uma metodologia que é inédita, porque é um cão que trabalha num ambiente totalmente novo, que até agora nunca se teve. Então, a seleção desse filhote e o plano de treino desse filhote também é totalmente novo. A Luciane, também com a expertise dela de mais de anos, treinando cães de intervenção, né, de serviço, ela consegue, então, desenhar o plano de treino que esse cão vai ter. Então, quem entra no tribunal hoje não é cão de terapia, não é cão de intervenção assistida, não é cão de conforto emocional. Ainda que todo cão, primeiramente, né, ele vai fazer funções, ele é um cão de serviço, é um cão para autista, é um cão para um TDAH, é um cão de suporte psiquiátrico.
É claro que ele, primeiramente, ele faz o suporte emocional, né? Até na nossa casa, a gente vai falar que o nosso cão aqui, quando está conosco, é o primeiro ganho que a gente tem emocionalmente. Então, todo cão, como diz, está embutido nele ser um cão ali que vai dar o suporte emocional. Só que a partir do momento que ele vai ter ali um plano de treino muito mais intenso, mais complexo, tempo de duração desse treino de quase de 2 anos para mais, eu tenho um cão que não é um cão de terapia, não é um cão só de apoio emocional, né? Então, o cão de assistência judiciário, ele é um cão de assistência, porque ele tem um treino específico que foi selecionado para executar funções próprias que são de tribunal, né? Com algumas questões que são próprias, que foram colocadas para nós, para que nós pudéssemos ajudar, então, naquilo que é necessário, entre uma das questões, vinculação familiar, entre as questões antes do depoimento especial, depois, e querendo entrar também, que é o que nós estamos buscando hoje, entrar no depoimento especial, né? Sabendo de todo o benefício que se tem, que daí seria só umas 8 horas de curso aí para a gente falar sobre isso. Mas essa é. Então, para nós, é assim, para o IBETA, que está sempre inovando, está sempre buscando, né, mostrar o valor do animal para o ser humano e o quanto essa relação é benéfica para ambos quando os dois estão sendo cuidados, o animal também está sendo cuidado como animal, tem suas necessidades atendidas, o ganho é imenso e os benefícios, os resultados são colhidos, como a gente tem visto, né? Então, eu acho que assim, é um resumo um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. Por isso que, assim, a gente está tendo cuidado, todo esse projeto é registrado, né? Nós temos também hoje um departamento jurídico que nos assessora, exatamente porque é algo que a gente criou depois de muito tempo de estudo, né? E que não dá para, assim, simplesmente eu pegar um cão, ou porque eu sou um advogado, ou para ter um cãozinho, acho que eu vou levar ele para o tribunal, vai ser um cão de assistência judiciário, né? Então, porque senão a gente não respeita as categorias, a gente não respeita todo o conhecimento investido, né? Da mesma forma que para cada um, quantos anos de estudo, quantos anos de formação, vocês tendo que fazer uma prova depois para poder ter o registro. Então, não dá para chegar qualquer um com pouco menos do que isso e querer se colocar na mesma posição, né? Porque a gente vai estar faltando com ética. Porque quando a gente pensa na ética, é o quê? A ética é o cumprimento daquilo que não é obrigatório. E a ética, ela é assim em todo mundo, né? Não é cultural. A ética, então, assim, eu faço o que é correto, né? Então, eu não vou pegar um cão para dar status, porque a gente vive muito isso no mundo das intervenções. Ah, meu cão é um cão de terapia. Ah, meu cão é um cão de apoio emocional. Ah, e não é, na verdade. Ah, meu cão é um cão para autismo. E, na verdade, esse cão nem foi selecionado, não foi treinado. E as pessoas, muitas vezes, buscam essa questão do status, né? Chamando os cães que não são prontos, preparados e que não fazem, né, desempenha esse papel, mas falam. Então, para o IBETA é sempre muito pertinente, muito bom quando a gente tem canais em que a gente possa trazer todo esse conhecimento, essa verdade, né, para que a sociedade cada vez entenda mais, né, tudo isso e o quanto, na verdade, existem muito estudo e muita dedicação, como em qualquer área, né, que a gente atua sem o cão. Luciane quer uma palavra? Depois eu vou fazer umas perguntinhas. Tá. Então, boa noite a todos. Eu sou a Luciane Sobral Bordini. Eu sou adestradora, sou comportamentalista, diretora técnica do IBETA. Trabalho com treinamento também de cães de serviço. Né? A Lu deu um panorama geral, né, sobre os cães de intervenções assistidas, como eles atuam. E aí o que eu queria, né, só complementar é que sim, eles passam por testes, né? Então a gente faz uma avaliação rigorosa dos cães. A gente já começa fazendo sempre um estudo, né, de qual é a melhor raça para o perfil de trabalho a qual ela vai se designar. No caso, por exemplo, dos cães de serviço, os cães de assistência, nós sempre vamos ver quais são as necessidades do tutor que é o assistido,
né, e enquadrar uma melhor raça. Então, depois que a gente parte dessa busca da raça do cão, nós vamos procurar por canis que sejam canis responsáveis, registrados, que tenham toda uma questão ali de respeito com a criação dos cães, né? Que tenham todo um histórico genético desses cães. Então, nós sabemos que são animais que têm, sim, uma atenção muito especial com a sua saúde, né? Animais que não vão passar, por exemplo, comorbidades, doenças que sejam genéticas para as suas futuras ninhadas. Por quê? Quando a gente pensa num animal que desempenha uma função, um animal que tem um trabalho, a gente preza muito pela saúde desse ser, né? Então, nós tomamos todo esse cuidado justamente por quê? Porque nós queremos animais saudáveis, né? Que eles possam trabalhar sem dor, sem problemas que venham comprometer o desempenho das suas funções. Quando a gente fala, né, nos cães de serviço num geral, né, e aí que tem algumas pessoas que fazem muita confusão, os cães de serviço são todos aqueles que desempenham tarefas e funções as quais eles conseguem ajudar pessoas. Nos cães de terapia assistida, nos cães de educação assistida, né, esses animais, eles desempenham essas funções, eles são treinados para serem facilitadores justamente dos processos terapêuticos, dos processos de aprendizado. Então, eles são treinados de uma maneira que eles atendem de uma forma generalizada a crianças, adolescentes, adultos, né, idosos, enfim, para que eles consigam, então, auxiliar dessa maneira. Quando a gente fala nesses cães, são sempre cães que ou são de pessoas que são voluntárias ou dos próprios profissionais da área da educação e da saúde. No caso do IBETA, os cães têm os cães do IBETA mesmo e alguns cães de psicólogas que atuam lá, que foram avaliados, selecionados, né, passaram pela avaliação de perfil, são monitorados, tiveram todo o seu planejamento de treino desenvolvido. Quando a gente fala dentro dos cães de suporte emocional, também. Então, o treino deles não é tão intenso. Por quê? O suporte emocional se dá a partir do momento que o cão está presente em casa, está presente na vida da pessoa ali que está tendo aquele suporte, né? Então, por exemplo, muitas vezes, dentro de uma consulta com um psicólogo, o fato de ter um cão é um suporte emocional. Não necessariamente ele precisa desempenhar uma tarefa. E aí nós partimos para os cães de serviço. Os cães de serviço, em si, nós temos os cães de assistência, os cães de alerta médico, né? Uma infinidade aí de nomenclaturas que nós temos, de divisões que nós temos, onde cada cão, ele tem um papel fundamental. Então, por exemplo, os cães de serviço para autistas, eles vão ajudar essas pessoas, esses assistidos deles, a conseguir ter um convívio social melhor, a conseguir enfrentar as dificuldades do dia a dia, de ter que ir para a rua, de executar tarefas simples, como, por exemplo, ir numa padaria, ir num supermercado, até tarefas muito mais elaboradas, como ir numa faculdade, ir para o trabalho, né? Quando a gente tem os cães de alerta médico, são cães que recebem todo um treinamento específico para alertar os seus assistidos antes que eles tenham, por exemplo, uma crise de hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Então, as funções que ele executam são todas muito particulares. E os cães de serviço e de assistência, eles são treinados para uma pessoa em específico, né? Então, a gente, estudando muito a respeito, nesses mais de 2 anos, né, que eu fiquei junto com a Lu fazendo todo esse estudo a respeito do cão de assistência judiciária, o que nós fizemos, né? Englobamos, então, as tarefas, as execuções que os cães de serviço e de assistência precisam prestar, os cães de terapia também,
E unimos tudo isso ao fato deles darem suporte emocional durante, por exemplo, o acolhimento antes de um depoimento especial. Por isso que é um treino totalmente diferente, né? É um tipo de cão que vem aí com uma função inovadora, porque diferente dos outros cães de serviço e assistência que são treinados, né, especificamente para os seus assistidos, o de assistência judiciária, nós englobamos os treinos que são fundamentais desses cães, junto com os treinos dos cães de terapia assistida, para que eles consigam atender e dar suporte ao maior número de pessoas. No caso, né, inicialmente agora com o Projeto Belo, nós estamos falando de crianças e adolescentes, né? E aí, assim, eu trouxe as minhas alunas hoje, eu queria até agradecer a oportunidade, né? Eu acho que nada melhor do que escutar delas, que são pessoas que têm cães de serviço em treinamento. Então, por serem cães que vão desempenhar tarefas específicas com cada uma delas e dar suporte, né? Como eles ainda não concluíram todo o treino de cão de serviço, porque leva em média 2 anos, podendo se prolongar por até mais tempo. Aí a gente está falando também de treinos que envolvem acesso público, orientação e mobilidade, por isso é um treino tão extenso, né? Então, eu acho que, assim, elas podem falar muito melhor do que nós, né? O suporte emocional que esses cães trazem para elas, ainda estando em treinamento. Então, se me permite, eu queria começar com a Sabrina, depois eu vou passar a palavra para a Luana e para a Bruna, vou pedir para que elas se apresentem e contem um pouquinho da história delas. Sabrina, pode falar? Oi, tá me ouvindo? Vamos. Bom, aqui tá tudo bem. Olá, boa noite. Eu sou a Sabrina, sou aluna da Luciane. Eu tenho um cão que, além de ser o meu cão de serviço, porque eu sou uma pessoa com autismo, diagnosticada tardiamente, aos 30 anos, o meu cão também é um deficiente auditivo, né? E mesmo com a questão dele auditiva, ele consegue fazer todo o meu suporte, né? Tudo que eu preciso, ele consegue, dentro do adestramento, com a ajuda da Luciane, me dar uma orientação, vamos dizer assim. O nome dele é Gluck. Hoje o Gluck ele ainda está em treinamento, mas ele já faz acesso público, ele já faz alertas, e ele tem vamos dizer, me dado mais autonomia, liberdade para estar em sociedade. Tem alguns bloqueios sociais de sair sozinha, até de estar falando com vocês já é um pouco difícil. Mas o Gluck, ele é vamos dizer, como, eu não sei uma palavra específica, mas ele é o que me motiva a querer sair, a não ter medo de estar em ambientes públicos, a não ter medo das pessoas, às vezes até interagir com outras pessoas, porque ele é um dálmata, então muita gente chega, né, para perguntar sobre a raça, e isso acaba me dando esse impulso de falar com as pessoas, e é esse conforto que ele me traz atualmente, né? A gente ainda está trabalhando em cima do que ele é capaz de fazer. Graças a Deus, a limitação dele não é uma limitação. A Luciane vem me orientando e me ajudando muito, né? E a gente vê o que ela mesmo instrui a gente, né? A janela de oportunidade, né? Ela vê o que ele é capaz de fazer e dentro dos benefícios não só para mim, mas para ele também como um cão, porque para todo cão auxiliar a gente não é um trabalho, é uma diversão, um jeito deles de estarem fazendo coisas novas o tempo inteiro. Então, acho que na minha vida, o meu cão é a minha vida. Ele é o que me faz sair de casa, o que me faz ser uma pessoa mais ativa, né? E um pouco mais, menos atípica, vamos dizer assim. Ele me inclui. É isso, gente. Muito bom, Sabrina. Feliz que está sendo sua ponte. Muito bom saber isso.
Acho que agora sou eu. Aham. Oi, tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. E meu nome é Luana, eu tenho 23 anos e estudo medicina veterinária. E a minha parceira, né, nessa jornada é a Merlê. E ela é muito importante para mim porque a gente descobriu que a van, que eu passo 2 horas para chegar na faculdade, então já é um trajeto para mim muito difícil. Então a Merlê, nesse trajeto, a gente descobriu que é um gatilho meu de crise. E a Merlê, dentro da van, ela já faz todo esse auxílio para mim, me acalmando, assim, para eu conseguir chegar na faculdade tranquila. Porque como eu sou uma autista, né, TDAH, meu autismo é grau 2, né, de suporte. Então eu tenho muita dificuldade, eu não saio sozinha. E a Merlê foi essa, igual a Sabrina falou, autonomia pra gente, né? Ela foi esse despertar pra mim ter essa autonomia, pra mim conseguir fazer as coisas sozinha. E ela, assim, é sensacional. A gente aproveita bastante a janela de oportunidade dela. Então ela já preveniu que eu tivesse, ela avisou antes de eu ter taquicardia, ela já avisou antes de eu ter crise de pânico dentro da sala de aula. Então, isso é muito importante, porque a gente que é autista sabe como que é difícil enfrentar as situações do dia a dia. Então, todo esse auxílio que eu tenho dela me faz viver, porque sem ela eu não conseguiria estar passando o que eu estou passando hoje em dia, né? Numa faculdade, que às vezes para muitas pessoas já é um pouco complicado, e para a gente que é atípico já é mais difícil ainda. Sem contar a parte, né, que a gente tem a dificuldade da inclusão ainda, né? É muito difícil. Por isso que eu falo que a gente tem que expor isso mesmo, a gente tem que falar para a gente conseguir ter os nossos direitos atendidos. Por isso que é tão importante a gente estar tendo essa conversa hoje. E ela também funciona como uma rede de conversa para mim, porque quem tem cachorro sabe, a gente sai, é dito e feito das pessoas virem falar com a gente, da gente conversar. E quando eu não tinha ela, eu era muito fechada. Eu não conseguia conversar, não conseguia ter um diálogo com as pessoas. Igual tá aqui também é difícil para mim, mas eu falo que graças a ela eu tenho melhorado muito e isso tem feito muita diferença na minha vida. Acho que é essa parte, assim, né? Que tanto da dificuldade do trajeto, quanto a dificuldade da faculdade em si, e os desafios que ela tem me ajudado, né? Nessa parte dos alertas, daquele conforto de não estar sozinha. Então é sensacional, igual a Sabrina comentou do trabalho da Lu também, né? Que é muito importante porque ela molda o adestramento para cada cão. Ela aproveita a oportunidade de cada cão. E às vezes não é, a gente acha que o adestramento é uma receita de bolo, né? Que a gente vai lá, faz isso, e não é. Então, acho que é por isso tão importante a gente propagar esse assunto, porque não é brincadeira, a gente tem o cão porque realmente precisa. E faz a diferença na vida da gente. Então, é isso. Bom, acho que agora sou eu, né? Primeiramente, boa noite. Eu sou a Bruna, tenho 28 anos, também fui diagnosticada, na verdade, eu tive meu laudo agora esse ano, né? Eu tenho mais ou menos 10 anos aí que eu suspeito que eu estava no transtorno do espectro autista, né? E eu demorei muito tempo para aceitar tudo isso, acho que por um pouco de receio, né, de como a sociedade me veria, né, a partir desse momento. Então, eu sempre fui muito independente, né? A minha comorbidade é TDAH, né? E eu sou muito hiperativa, então eu sempre fui muito independente e sempre tentei resolver minhas coisas muito sozinha. Acredito que meus pais também me ajudaram bastante nisso, né? E eu consegui desenvolver super bem nesse sentido. Sou formada em Direito, eu me formei em 2018. Gosto muito da área. Era o meu sonho atuar, mas até hoje eu não consegui fazer a prova da OAB por conta do tempo que fica dentro da sala de aula, que é uma dificuldade muito grande para mim, né? Os barulhos, principalmente, com todo mundo dentro da sala e tudo mais, eu tenho uma questão sensorial muito grande. E o que para mim pesa muito mais no meu desafio, né, em ser autista, morar sozinha, lidar com tudo e com todos. Eu acredito que seja a quebra da rotina, os barulhos, a interação social. Eu tenho uma questão de ser muito fechada. Eu pareço falar muito bem, principalmente quando eu estou falando de assuntos que eu gosto, né? E quando eu estou interagindo com as pessoas, eu não sei nem o que falar, porque eu fico olhando para a cara dela e fico tipo, sim, entendi. E aí, como a Sabrina e a Luana falou,
quando a gente está com nossos cães, o assunto é eles, então a gente tem, querendo ou não, a gente desenvolve um hiperfoco, digamos assim, para falar sobre o tema. Então, para nós, né, um dos critérios diagnósticos do autismo é a questão da inflexibilidade cognitiva na interação e reciprocidade social, né? Ou seja, a gente não entende muito os outros assuntos alheios, né? A gente só sabe dizer e falar e conversar sobre os nossos próprios assuntos. Vai, medicina, direito e cães. Então, ter um cão de serviço, além de nos ajudar nessa questão de interagir com as pessoas, ele é o amigo nosso. Desculpa, vou me emocionar. Ele é aquele amigo que não vai me cobrar por uma estereotipia, não vai me cobrar por estar fazendo um barulho estranho, mexendo muito as mãos, tendo uma crise no momento que não era para ter. Ele não vai me julgar por eu ter uma rotina inflexível, eu ter que acordar todos os dias e fazer todos os dias as mesmas coisas. Ele está aqui já, porque ele já me viu chorando. E assim, é aquele amigo que ele vai me beijar e vai me lamber, né? Meus lambejos deles, vai me abraçar e vai fazer eu rir, vai trazer a bolinha para brincar comigo. Ele não é só um cão. Ele não é só um cão que presta um serviço, digamos assim. Ele é o meu melhor amigo, entendeu? Além de ser meu melhor amigo, é a única pessoa que me suporta quando eu tenho uma crise, né? Então, o Ace, ele me auxilia interrompendo minhas estereotipias, porque eu tenho 2 estereotipias muito violentas. Uma, eu coço a cabeça até sangrar. Ele interrompe. Ele põe a pata, ele enfia a cabeça, não deixa eu fazer, ele briga, ele pega a bolinha, vem trazer, me anima. Ele ajuda eu a não morder a minha boca e sangrar. Ele me ajuda quando eu estou numa crise muito agressiva, porque, infelizmente, as minhas crises elas são agressivas, e eu soco as coisas, eu bato nas coisas, eu grito. Ele vem, deita no meu colo, ele não está nem aí se eu estou extremamente descontrolada, ele só deita no meu colo e fica comigo. Ele me acorda de manhã, ele espera, é incrível. Eu tenho um ritual. Eu acordo, eu mexo no celular 10 minutos, aí eu me espreguiço, aí eu viro e dou bom dia para ele. E nisso ele respeita. Ele não é uma pessoa que vai me cobrar, nossa, você não falou bom dia para mim até agora, não, porque ele respeita que eu tenho um ritual e que eu tenho que cumprir esse ritual todos os dias. E ele fica lá com as orelhinhas em pé, assim, esperando. E aí, já terminou? Vamos lá, vamos dar bom dia? E assim ele me ajuda a levantar, ele me ajuda a pegar, ele me ajuda a lembrar das coisas que eu deixo no fogo, muitas das vezes, por causa do TDAH. Eu esqueço bastante as coisas, então ele vê que tem coisa no fogo, ele me avisa. Gente, a Luciana teve um feeling incrível, que é o que eu falo e que eu gosto de usar muito como exemplo, que ela percebeu que o Ace sabia quando eu estava com fome. E nem eu sabia quando eu estava com fome, porque uma das coisas que acontece muito nas pessoas que estão no transtorno do espectro autista é não saber reconhecer as próprias sensações, sentimentos do nosso corpo. Ou seja, eu não sei identificar se eu estou com vontade de fazer xixi, não sei identificar se eu estou com sede, eu não sei identificar se eu estou com fome. Porque aquelas sensações dentro do meu corpo, eu não sei o que é. Então, elas me geram irritabilidade. E aí eu fico irritada por eu não saber o que está acontecendo comigo, eu penso que eu estou doente e é um episódio por uma crise. Então, o Ace, diversas vezes, ele para na minha frente 2 horas da tarde, que é o horário normalmente que isso acontece, e ele vem e cheira a minha boca. Aí ele desce e vai para a cozinha. Aí ele volta, cheira a minha boca de novo. Aí ele desce e vai para a cozinha. E eu percebendo isso, eu falei para você, Luciana, ele me deixa maluca com isso. O que ele está fazendo? Aí ela, Bruna, o que você sente quando ele cheira a sua boca? Eu não sei, parece que eu acho que eu tô com a boca amarga. Aí ela, você já comeu normalmente? Aí eu, não sei. Aí vamos fazer o teste, fizemos o teste. 3 dias seguidos. Ela falou assim para mim, verifica. Sentiu que ele tá sentindo o cheiro cheirando a sua boca, mas é assim, é o cheirar que ele enfia o fuço em mim mesmo, né? Aí você almoça. Depois que você almoçar, verifica o que ele faz. Se ele deitar e dormir, é porque ele estava te alertando que estava com fome. Basicamente isso, tá? Eu falei, beleza. 3 dias seguidos. Gente, foi exatamente isso. Eu comi,
ele deitou e foi descansar. Então, assim, ele identificou em mim até problemas que eu tive, que esses dias eu fui no médico e eu falei pro médico, doutor, meu cão identificou X coisas que está acontecendo comigo e ele já identificou isso 4 vezes. Então, eu acredito que eu esteja num novo episódio e ele está me alertando. O médico virou para mim e falou para mim assim, tá bom, vamos confiar no seu cachorro. Então, aqui é a medicação assim, assim, assado. Então, assim, a credibilidade que ele passa sobre aquilo que ele está fazendo é muito alta. E, por vezes, ele não foi entre aspas, treinado de imediato para aquilo. A gente precisa fazer uma comunicação, né, para entender o que ele está falando. E assim, o que eu quero dizer é, olha o nível de sensibilidade que ele tem comigo e de um trabalho personalizado, né? Ele identifica de uma forma personalizada aquilo que acontece comigo, por ele ter esse vínculo comigo, e o trabalho da Lu foi identificar de uma forma personalizada o que dava para fazer. Então, o que eu resumido, né? Senão não falo mais, né? Não consigo mais parar de falar. Porque a dificuldade da fala é tremenda, mas para parar também. E assim, além dele me ajudar a socializar, além do Ace me ajudar nas minhas crises, além dele ser o meu melhor amigo, meu companheiro, porque eu preferir vir morar sozinha e ter a dificuldade inteira que eu tenho de morar sozinha, de fazer as coisas, de lembrar de tudo, de comer, porque se eu não tirar a carne do fogo, do freezer, ela não descongela sozinha. Aprender tudo isso e lidar com tudo isso foi muito difícil, mas eu preferi tudo isso do que, infelizmente, viver com a minha família. Sabe por quê? Porque a coisa mais difícil para o autista é conviver com outras pessoas. Entendeu? É a coisa mais difícil. E, assim, é cruel dizer isso. Porque as pessoas, elas não têm a obrigação de nos entender. Mas, assim, o respeito é o mínimo que a gente pede, né? E o nosso cão, ele não precisa nem que a gente fale isso, porque ele respeita a gente. É só isso. Obrigada, gente. Nossa, até me emocionei aqui. Não tem como também, né? Vocês falando aí da importância deles e como eles são, não é só o suporte, eles são família de vocês, né? E é lindo, é lindo. Eu não tinha noção de toda essa complexidade do trabalho, assim. Por isso eu acho muito importante a gente continuar divulgando isso, porque é, faz totalmente a diferença para vocês. Então, as pessoas respeitarem, né? Até eu queria saber por vocês, né? Porque eu sei que tem um projeto de lei sendo criado, tá? Foi criado, tá todo um trâmite legal para ser aprovado, para regularizar, né? Os cães de suporte de apoio emocional. E imagino que no dia a dia de vocês que convivem com ele, leva para a faculdade, a Luana leva para a faculdade. Vocês devem enfrentar dificuldades, assim, de conseguir manter esses animais por perto, que eles são a família de vocês. Como que, né? Tem gente que não compreende, qual você falou. Não há aquele respeito de entender que você tem as suas particularidades e ele está ali te dando apoio, mas ele também sofre porque as pessoas têm que entender você e entender o papel dele. Então, eu acredito que o dia a dia de vocês deve ser também um pouco complexo por estar convivendo com eles em outros ambientes, né, que as pessoas são mais egoístas ou não veem toda como eles são especiais, né? Doutora Taniara, eu até te agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho, sim. Toda essa questão de legislação no Brasil, infelizmente, ainda é muito, muito precária quando a gente fala dos cães de serviço, né, dos cães de suporte emocional, de terapia e educação assistida. A gente tem atualmente um projeto de lei que foi apresentado e está tramitando para votação. É assim, ele tem sim muitos pontos bons enquanto um projeto de lei, mas existem alguns pontos que são questionáveis, não são assim tão bons, como por exemplo, dificultar e muito o acesso às pessoas que mais precisam de cães de serviço. Alunas que estão aqui hoje, que ilustram todas as outras que eu tenho, elas teriam, né,
para ter os seus cães. Então, o projeto quer que cães que estejam em fase de treinamento e socialização sejam acompanhados o tempo todo dos seus adestradores. Isso é extremamente inviável, né? Se a gente for pensar um número de autistas, de pessoas com TDAH, de pessoas com transtorno de personalidade borderline, de pessoas com transtorno de personalidade bipolar, entre todas as outras crianças, adolescentes, adultos que são beneficiados com cães de terapia assistida, com os cães que estão sendo implementados agora para assistência judiciária, né? Isso é muito, muito, muito difícil de se concretizar. Os cães, eles têm períodos que são essenciais de socialização na vida deles. E ninguém melhor do que a própria família ou seu próprio assistido para saber os locais onde ele precisa ser socializado, né? Não basta, por exemplo, ir num local pet friendly para socializar um cão. A gente pega o filhote, a gente precisa levar em farmácia, a gente precisa levar dentro de um shopping, no supermercado. E, infelizmente, esse projeto de lei, com essas questões, vai barrar muitos casos de pessoas que precisam ter os cães de serviço, os cães de suporte, né? Outras questões também que acabam por dificultar, né? Quando a gente pensa nesses cães sendo treinados, socializados, como ficam os cães guia para os cegos, que já é uma realidade tão difícil no Brasil, né? Nós dependemos de famílias socializadoras para conseguir manter toda a socialização, mostrar o mundo para esses cães filhotes, para depois eles irem para um centro de treinamento. Ficaria extremamente inviável, né? A gente estaria ali colocando um limite muito grande no número de pessoas que vão se beneficiar, né? Colocar cães para serem treinados em centros de treinamento, né? Mas como é que fica o vínculo que a gente constrói entre o cão e o assistido dele? O vínculo é primordial para que esse cão, por exemplo, comece a aprender a alertar. Como as meninas falaram aqui, nós ainda nem chegamos na fase dos alertas específicos, mas nós usamos para esses treinos janelas de oportunidade que os cães nos dão. Então, por exemplo, o cachorro da Bruna, ele começou a cheirar muito a boca dela. Isso foi uma janela de oportunidade que ele me deu. Ele sinalizava que ele estava sentindo o cheiro da boca dela, que ali havia uma acidez, alguma coisa do tipo, que ela precisava comer. A cachorra da Luana, quando a Luana tem crises de tosse, ela pula na Luana e ela começa a latir pedindo ajuda. Então, por que ela pula? Porque ela sabe que a Luana precisa se sentar para poder passar por uma crise. A gente ensinou? Não, a gente aproveitou um comportamento que ela deu instintivamente e a gente reforçou e moldou. Por exemplo, o cão da Sabrina. A Sabrina chegou a escutar de outros profissionais que o cão dela não é a deficiência auditiva dele que impede ele de realizar um bom trabalho, né? Então, assim, de repente, né, uma pauta, sei lá, uma outra meta, né, de repente colocar e não exclusiva, né? Uma lei que ela consiga dar amparo para todos e não que seja uma lei capacitista, onde apenas algumas pessoas com condições financeiras que são mais abastadas possam ter esses cães. Não, isso eu não li o projeto, eu sei que ele está tramitando, mas eu acho importante ter, claro que tem que ter essas pontuações aí, vetar esses artigos que também reformular, que são prejudiciais, que tem que ser inclusivo, até porque eu tenho olhado, né, ultimamente,
várias matérias, mas eu também sigo um monte de página, né, pelo mundo aí, de notícias de cão de suporte ou alguma notícia relacionada a maus tratos, enfim, fico sempre atento. E o que eu tenho visto muito é companhias aéreas barrando esses animais de viajarem com os seus tutores, né? Tutores. Por isso que eu perguntei para as meninas, imagino que o dia a dia não é fácil para elas também. Então, até a lei, ela protege e dá acesso a isso. Mas, claro, você tem o outro lado, que é passivo de críticas, que tem que ser formulado e debatido com a sociedade, principalmente com quem usufrui esse serviço, né? Acima de tudo, com elas, com as pessoas que estão utilizando esses animais, né? Que estão ali desenvolvendo esse trabalho com eles. Porque eu falo que é um trabalho em conjunto, mesmo assim. Então, tá aí uma oportunidade para a gente marcar uma próxima reunião, analisar essa lei até fazer uma rede mais ampla aqui, chamar outras pessoas também para participarem. E, de toda forma, uma semente foi plantada, né? Saber que vocês foram o projeto pioneiro no Brasil de colocar cães de assistência judiciária, nossa, vocês andaram aqui, né? Saber que isso já acontece há muito tempo, o trabalho de vocês já é longo, agora que está sendo, né, reconhecido pelo tribunal, isso para mim é fantástico, é uma semente, é uma caminhada longa, eu sei que deve ter tido vários percalços e ainda tem que não é fácil, mas é um orgulho saber que vocês estão aqui, né? Estão lutando, estão fazendo esse trabalho maravilhoso. E, e até um dos meus questionamentos é, primeiro, o trabalho foi desenvolvido nos Estados Unidos e depois, vocês trabalham, o animal melhor, digo assim, mais adequado seria os cães, mas podem ser outros animais também, né? Podem ser, claro que acho que dependeria de cada situação, gato, cachorro, não sei, passarinho, alguma coisa assim. Não fica só restrito a cães, né? Pode ser desenvolvido com outros também. Deu para ouvir? Deu sim, doutora. Pode responder, Lu. Ah, Então, Taniara, o que que a gente faz, né? O IBETA hoje, a gente já chegou a trabalhar com gatos também, né? Os gatos são muito mais utilizados nas atividades assistidas, que são questões mais brancas. Até porque, assim, hoje ainda tem se estudado um pouco melhor sobre o gato, a leitura do comportamento desse gato, para que a gente fale, a gente precisa saber que o cão está pronto e apto para realizar esse trabalho. E quando a gente pensa daí no bem-estar também, o cão hoje é o que a gente entende que tem um grupo social muito mais parecido com o ser humano, é aquele que tem uma condição melhor de se sair, até porque você tem hoje uma condição, por todo o estudo de cognição do cão, de modelar comportamento, e aí eles conseguem fazer tudo isso. Então, assim, todos os animais, nos Estados Unidos tem muito isso, quando você tem instituições de saúde mental que são fundadas em fazendas. Então, você tem que nem hospitais psiquiátricos, onde você tem os cavalos, você tem os bois, você tem coelhos. Então, faz parte da rotina do interno o convívio com a natureza, o convívio em alimentar um cavalo, em né, dar o alimento lá para um outro animal, isso faz parte de todo o trabalho psicológico com ele e tudo mais. Mas você não está usando, né, ou tem aquele cão que ele está, de repente, num console, ele está no ambiente meio que dele, né? Então, o animal se respeita muito a função daquele animal, da onde ele está e a espécie. Você não força ele a fazer nada, mas você dispõe em ajudá-lo, em cuidar desses animais, e ao cuidar desses animais você também está sendo cuidado. Que é diferente de um cão de serviço, em que eu preciso fazer uma leitura muito bem desse animal para ter certeza que ele está feliz, para ter certeza que ele não está num ambiente estressante, que já deu um tempo de terapia, de trabalho, e que agora ele não está dando conta mais e que eu preciso retirar. Então, o IBETA, entendendo que hoje o animal, o cão, é aquele que mais a gente consegue ter certeza que a gente está garantindo o bem-estar dele, a gente hoje praticamente investe e trabalha muito nos cães, né? Então, assim,
Eu posso, muitas vezes, numa escola, fazer um trabalho de posse responsável, onde eu ensino essa criança o valor do animal, de cuidar do animal, de falar do passarinho, de falar do coelho, de falar da tartaruga, de falar da natureza, mas isso não é nem educação, nem terapia assistida, né? Eu estou fazendo no máximo uma atividade assistida. Então, eu acho que entra muito mais nessa categoria, né? Hoje está se estudando um pouco mais do gato, onde você consegue até ensinar alguns comandos para o gato. Então, dependendo do que eu falo para você, como é que um gato ajuda um fisioterapeuta? Fica mais complicado. Eu tenho, né, não só por questões aí de tamanho, às vezes eu preciso de um cão de maior porte, eu preciso de um cão de menor porte, então o cão me dá essa facilidade, essa mobilidade até de elaborar atividades que um TO pode fazer, né, dependendo do que aquele cão entra dentro de uma bolinha de piscina, de repente de uma plataforma de equilíbrio, que com os outros animais às vezes eu não consigo. E às vezes eu não consigo fazer uma leitura tão correta do coelho, né, de um outro animal que, de repente, ele não está confortável, mas eu estou achando que ele está, né? São aqueles vídeos que muitas vezes a gente vê até na internet, que todo mundo acha que o cachorro está sorrindo, está amando lá, e na verdade ele está super estressado, né? Então as pessoas confundem muito isso. Então, sempre prezando pelo bem-estar do animal, sabendo de todo o estudo, de todo a história, né, de domesticação e de trabalho que vem com o ser humano, a gente hoje, o IBETA, entende que o cão é aquele que tem maior condição de exercer o trabalho sem a gente passar limites que são necessários, né? Então, assim, pensando num ambiente de tribunal, eu não acredito que teríamos outros animais dentro de um tribunal. Porque, assim, a demanda psicológica de absorver ali o emocional, o cão absorve de uma forma assim, que realmente ele expressa isso depois. Muitas vezes você tem que dar um dia inteiro, às vezes 2 dias de descanso para esse cão, dependendo daquilo que ele auxiliou aquela vítima na hora do depoimento, porque são casos muito profundos, muito graves de traumas, e o cachorro ele absorve muito isso. Que eu acho que outro animal não teria condição, a Luciane vai poder falar muito melhor do que eu isso, mas por isso que hoje o IBETA ele entende que, no sentido de preservar também o animal, os cães hoje são os que estão na linha de frente. Entendi. Só para Luciane, quer complementar, completar? isso, é justamente por isso, né? Os cães, eles, em questão de demonstrar, né, os sentimentos deles, de conseguirem identificar de uma maneira muito mais assertiva, inclusive, como as pessoas estão ali se sentindo, né? E aí a gente envolve várias questões dos cães, como o olfato, a sensibilidade auditiva deles, a, a questão visual, que eles fazem a leitura corporal muito boa dos seres humanos, eles conseguem, né, redirecionar muitas vezes um episódio de crise. Por quê? Porque eles se posicionam no colo, então eles fazem uma terapia de pressão, né? Eles vão lá, então eles lambem o rosto, eles ficam cutucando com a pata, com o focinho. Então eles conseguem ter uma efetividade maior ao auxiliar, né, as pessoas, num geral, a saírem de crises ou redirecionar a atenção para que a pessoa não fique ali naquele looping de sofrimento, né? Então eles conseguem, dentre as espécies animais, o cachorro é o que melhor faz uma leitura corporal nossa. Ele reage melhor à nossa leitura corporal e ele se expressa corporalmente também de uma maneira cujo entendimento se faz mais fácil para nós seres humanos, né? Então eles conseguem também lidar melhor com toda essa questão dessa descarga emocional que acontece, né? Eu não sei se vocês já viram, mas assim, a gente que trabalhando tanto tempo dentro da CD, em hospitais, né? A gente vê várias situações em que o cão, ele se apega numa pessoa em específico e fica ali e não quer sair de perto. E aí, quando a gente
termina o trabalho, o cachorro deita no carro e ele, nossa, ele dorme, mas dorme um sono super profundo, né? Ele tá ali se recompondo de toda a energia que ele conseguiu dispor para ajudar aquela pessoa que estava precisando naquele momento. Ah, bacana. Até. Ó, oi, quem? Alguém falou? Ai, não consegui. Quer dizer que eu ia aproveitar para abrir para as perguntas e ler também da Beatriz, que ela deixou aqui. Não sei se as luzes chegaram a ver. É, ela pergunta se qualquer pessoa pode ser atendida pelo cão, pode ser qualquer caso e não necessariamente só o abuso. Acredito que vocês já responderam, né? São diversos os casos que vocês atendem. E ela também respondeu, ela também fez a mesma pergunta que eu, essa questão dos cães, então acho que esse questionamento já foi sanado. Mais alguém aqui tem questões das meninas? Eu tenho uma pergunta, né? Primeiro, parabenizar aí pela brilhante palestra aí, né, Luciane e toda a equipe. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre a questão do cão. Quando vai aos bancos, como é que é passar para aquela porta giratória, como é que é a situação? Ou já se depararam com isso? E também a questão de precisar entrar em ônibus, Uber, né? Como é que é essa situação assim no dia a dia? Bom, doutor Humberto, eu vou falar só um pouquinho da parte teórica, o que seria, né, o indicado, e depois eu peço para as meninas colocarem o que elas passam no dia a dia. Então, assim, teoricamente, né, a lei atual que dá amparo aos cães de serviço é a lei do cão-guia. É a lei 11.126 de 2005. Infelizmente, né, por falta justamente de divulgação, de informação correta, né, do que é um cão de serviço, as pessoas, na maioria das vezes, motoristas de aplicativo como Uber, se negam a levar cães-guia, se levam a levar os cães de serviço, né, eles simplesmente largam as pessoas na rua, eles não estão preocupados porque eles sabem que eles não vão ser punidos da maneira correta, né? Nós tivemos um caso, não faz muito tempo, um deficiente visual, um cego, que faz uso de um cão-guia, ele chama Darley Oliveira, e ele colocou nas redes sociais dele que 3 motoristas de Uber simplesmente se negaram a levar o cachorro dele. Ele fez um boletim de ocorrência, entrou com um processo contra o aplicativo, contra o Uber. Ele perdeu a causa e ainda foi condenado a pagar todas as custas do processo, sendo que a lei do cão-guia prevê a obrigatoriedade de transportar, né, o cego e o seu cão-guia. Quando a gente fala, por exemplo, em banco, né, as instituições bancárias, elas deveriam receber usuários de cão-guia, usuários de cães de serviço pela mesma porta que as pessoas cadeirantes. O que nós vemos na realidade, eles não permitem nem sequer que o cão adentre no banco. Eles mandam prender o cão do lado de fora do estabelecimento, da instituição bancária, e a pessoa tem que entrar sozinha. Supermercados, padarias, farmácias, infelizmente, não são todos os locais que respeitam a lei do cão-guia e respeitam as pessoas que têm deficiências e precisam da ajuda dos cães, né? É uma triste realidade. Por exemplo, alguns municípios têm leis ali que são municipais e que dão proteção a cães de serviço, cães de suporte emocional e cães-guia. Eu vou falar por São Paulo, que é a cidade que eu resido. Aqui em São Paulo, a gente não consegue ter acesso a ônibus, a metrô, nem sequer para treinar um cão, né? O metrô, por exemplo, só permite o acesso de cães, incluindo cão-guia, fora dos horários de pico. E mesmo assim, por muitas vezes, eles falam que só podem ser cães que sejam transportados
dentro de caixas de transporte. Então, é extremamente cansativo, inviável tentar treinar um cão. E mesmo assim, com todas essas dificuldades que a gente enfrenta, essas meninas, como tantas outras e tantos outros alunos espalhados aí, né? Não só meus, mas de outros colegas adestradores. Eles não desistem de treinar os seus cães por conta dos benefícios que os cães trazem para eles, né? A independência, a autonomia, né? A qualidade de vida. Mas, infelizmente, no nosso país ainda é muito, muito, muito difícil conseguir ter acesso, inclusive, para fazer os treinos que são necessários, né? E aí a nossa É, preocupação também com esse projeto de lei sim. que barrando, né? Barrando aí essa questão de que se possa treinar um cão sem a presença do adestrador, inclusive dificultando o trabalho dos adestradores autônomos, né? Nós não somos uma classe reconhecida, né? A profissão do adestrador, infelizmente, no Brasil, ela não é regulamentada, então ela não é reconhecida por lei, mas precisaríamos de amparo jurídico para isso, precisaríamos realmente, né, unir forças para regulamentar a nossa profissão, para que nós pudéssemos ajudar cada vez mais pessoas que necessitam tanto desses cães na vida deles ali no dia a dia. E é verdade, porque eu sou do Conselho de Bem-Estar Animal aqui do município de Maringá, e a gente tem um projeto de lei para permitir o transporte público de animais de pequeno e médio porte. Isso é até uma briga, assim, entre nós. Eu, claro, eu defendo, eu acho que tem que ter. Claro que tem algumas medidas que você vai ter que implementar. Se o animal é de grande porte, talvez andar com uma focinheira, não sei. Mas que tem que ter acesso, tem que ter acesso. E eu sei, a gente discutiu isso lá, que são poucos os municípios no Brasil que permitem o transporte público de animais de pequeno e médio porte. É muito baixo. Acho que no Nordeste, algumas capitais, agora fiquei sabendo que São Paulo não permite, eu achava que eles já estavam à frente. Então, acaba que eu estou surpresa, mas é uma luta até para você, estando na a causa animal, e você ainda tentando regulamentar de uma forma que os dois lados entrem num acordo, é difícil. Às vezes você vai ter que brigar muito para isso. E por isso até eu falei desse projeto de lei, né? Imagino que ele tenha muitos efeitos, mas pelo menos para dar a oportunidade de você, né, ter acesso aos espaços públicos com eles, é uma proteção, né, fundamental. E não ficar dependendo de uma lei análoga que também é aplicada só porque é a única que existe, que são a dos cães-guias, né? Que já imagino que está defasado e não atinge, não atende às necessidades de vocês. E aproveitando aqui, tem mais uma pergunta do Guilherme. Ele gostaria de saber se no âmbito judiciário a utilização dos cães possui casos específicos para ser feita, casos mais indicados, e se depende de pedido de alguma das partes, e se é feito um estudo anterior do caso para utilização. E, havendo estudo, se há um protocolo. Acho que isso aí, no seu dia a dia, no Fórum de É, Londrina. sim, e aí até a Lu pode falar melhor, mas assim, o que nós temos trabalhado, né, no Fórum em Londrina são com as crianças e adolescentes que foram vítimas de abusos. Então, é trabalhado toda a questão ali de se fazer o acolhimento dessas crianças antes e após o depoimento especial, né, Lu? Se você quiser explicar melhor. Então, o que que acontece? Assim, a gente, na verdade, a gente tem conversado com uma organização internacional, que é uma das pioneiras lá fora no campo de ciência judiciário, e assim, lá eles utilizam os cães praticamente para o depoimento perante o júri dessas crianças, né?
Um dos pontos, né, é que o animal auxilia que a vítima realmente ela tenha a sua voz, ela consiga reafirmar perante o réu, que ela fica, né, diferente daqui, e ela já foi comprovado por estudos que ela consegue efetivar, ela consegue até o final, ela consegue se reorganizar melhor, estar mais pronta para manter o depoimento dela, não recuar para que a justiça seja feita. As atribuições ou as funções que a gente tem hoje de um cão de assistência judiciária vai além de estar somente, de repente, no âmbito do fórum, né? Então, a gente tem cães que podem acompanhar na hora do preparo de uma testemunha para que ela vá depor. Então, é utilizado o animal junto com o promotor, na promotoria. Depende quando uma criança ou adolescente ou alguém vai ter que fazer o exame de corpo de delito, esse cão também tem uma função, atribuição para auxiliar nesse momento ruim. Às vezes, um depoimento numa delegacia. Então, são várias as atribuições. Hoje, porque é uma novidade, isso é inédito, a gente está indo aos poucos, né? Então, hoje a gente tem entrado na vara da família, né? Então, a gente tem os psicólogos que precisam fazer reavaliações, né? Ou avaliações de crianças que estão institucionalizadas ou que estão passando por uma situação aí de família. E ao introduzir o cão juntamente, então foi feito, o que a gente fez? A gente fez um curso de capacitação técnica para essas pessoas que estão atuando na linha de frente, para que elas pudessem aprender essa metodologia de como, então, inserir o cão dentro da funcionalidade, da função que eles precisam colher, né, na hora dessas entrevistas, dessas oitivas, desses depoimentos, né? E na questão do DE, que é o que está se buscando, a gente está entrando antes e depois, ainda está se estudando essa questão do durante, exatamente porque a gente tem ainda aqui no Brasil essa questão de muitas vezes o advogado, principalmente do réu, dizer ou tentar invalidar o depoimento, ainda que conduzido tecnicamente, corretamente pelo perito, né? Porque tem um cão que está presente. Então, hoje a gente tem feito o antes e o depois, e aí o que a gente tem buscado? Os profissionais que fazem e utilizam nesse momento o cão, eles fazem um relato de como eles perceberam toda a situação, e a família e essa criança ou adolescente que vivenciou esse momento também faz um relato. É a forma como a gente hoje está juntando dados e coletas, porque não tem ainda um instrumento, não existe um instrumento ainda que a gente tenha condição de validar dentro de um outro formato, até porque muitas vezes aquele profissional que está recebendo essa criança na vara criminal, que vai fazer esse depoimento, que vai trazer, muitas vezes ele não conhece previamente o caso, mas às vezes acontece. Então, assim, o primeiro caso que aconteceu aqui foi de uma adolescente, que ela já tinha conhecido essa adolescente, porque foi marcado 2 vezes o depoimento especial, e por um motivo o depoimento não aconteceu, né? Então já se conhecia um pouquinho dessa adolescente, que nem já sabia-se que ela gostava muito de animal, né? Que ela até tinha o desejo de ser médica veterinária, e nós entramos nessa terceira vez que ela estava indo ao fórum, quer dizer, então todas as vezes, imagina, preparada para depor, com toda a ansiedade, com toda a questão que ela sabia que ela iria ter que vivenciar de novo, para contar, para relatar, sabendo que ainda que ela não estivesse fisicamente perante o réu, né, e ali o juiz, mas ela estava, ainda que numa sala, mas sabendo que estava sendo gravado e tudo aquilo que ela iria colocar, não é fácil. Então, quando nós estávamos prontos, a capacitação já tinha acontecido tanto da parte técnica humana como da técnica animal, porque até hoje, porque a gente fala o seguinte, a implantação e a implementação do cão de tribunal leva pelo menos 2 anos, exatamente por causa das funções que esse cão vai fazer, né? Então, a gente treina os cães no próprio ambiente e a gente treina com os funcionários que estão à frente, para cada vez eles terem um manejo melhor, porque tem hora que eles entram sem a minha presença, que sou a tutora do Belo, né? E sem o Pedro, que é o que treina com
com a tutoria da Luciane, os cães aqui, né? Então é feito todo esse trabalho. Então, claro, quando a gente sabe que são crianças mais vulneráveis, né? Então, quando você tem um pouquinho mais de acesso, então a gente já foi chamado, porque era uma criança que não falava, não verbalizava, extremamente tímida e que não contava nada. Então, vamos verificar se a presença desse animal agora consegue modificar esse ambiente, consegue modificar o comportamento. Então, é isso tudo que tem sido analisado. E, assim, os relatos e o que a gente tem vivido e vivenciado até hoje é de uma evolução, de uma mudança de 80% a 90%. Porque a gente tem casos que realmente o profissional já conhecia, já tinha feito uma entrevista, já tinha tentado acessar essa criança e ela não relatava, e com a presença do cão, com o molde correto, daquilo que foi desenhado para aquele caso, porque eles passam o caso dentro do que é possível para nós, sem comprometer, para a gente poder entender qual é o papel que esse cão vai fazer. Então, a gente dá aos profissionais 3, 4, 5 formatos de utilização do cão. Então, a gente está construindo um guia, porque daí você vai tendo casos semelhantes, em que você vai tendo essas bases, em que você, então, daqui a pouco você consegue, né, ter mais autonomia e não depender tanto do IBETA, para que o IBETA formule, então, a forma como você pode entrar naquele assunto, ou o que o cão pode fazer de função, ou executar no momento, para que aquela criança, então, possa atingir o objetivo que se queria naquele molde, né? Então, no caso realmente dessa criança, quando ela teve o segundo depoimento cancelado, essa menina entrou numa crise que a perita ficou quase que a tarde toda para tentar acalmar. E com a entrada do animal, quando ela foi, ela deu o relato dela, que foi até para a TV, e o relato da perita, né? Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de acompanhar, mas tem numa das mídias tem esse relato, acho que na matéria que o CNJ publicou por escrito, acho que no Instagram, tem o relato da perita e da menina. Então, a gente vai vendo realmente os benefícios daquilo que se consegue, né? Porque há coisas em que as palavras não alcançam. Então, o acolhimento, a força, para que essa menina, né? E era um dos casos mais graves que essa perita já tinha visto. Então, assim, quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde, né, o objetivo comum é que as vítimas, né, que estão tão fragilizadas, é que você faça com que cada vez mais essa vítima seja melhor assistida. Então, a gente entra com esse cão também de assistência judiciária no tribunal como um recurso a mais para aqueles que vão tomar um depoimento, para aqueles que vão precisar tomar uma decisão e passar isso para o juiz da melhor forma possível, porque o cão consegue projetar, ter um efeito catártico com essas crianças, que elas conseguem verbalizar coisas que sem o cão presente ela não consegue. Então, a gente tem colhido dentro, né? E também tem sido um tempo muito de estudo para nós, porque como é algo novo, então tudo para nós hoje, alguns protocolos que a gente está criando, de como introduzir antes do depoimento, ou depois do depoimento, que é algo que a gente elaborou, isso vai realmente assim sendo também material de análise. A gente está sempre discutindo, analisando e conversando para que então a gente possa cada vez mais, né, alinhar né, como diz, arredondar as arestas ali para que realmente cada vez mais o trabalho possa ter o seu objetivo atingido. Até essa matéria do CNJ eu mandei para o pessoal no nosso grupo da comissão, distribuí também para divulgar o trabalho de vocês. E quando eu li, eu lembrei muito de uma amiga minha que ela é psicóloga aqui no Fórum de Cianorte, e ela trabalha, né, fazendo acompanhamento dessas crianças e adolescentes que sofreram traumas, principalmente na oitiva, durante as audiências e tal. E, então, a gente sempre troca a gente conversa bastante sobre isso. E aí, na hora que eu li a matéria, eu lembrei dela, eu falei, gente, isso é fantástico, eu sei a dificuldade que essa minha amiga tem, no trabalho diário dela de escutar essas crianças. E você tem um animal que ele é a ponte para elas falarem, porque elas vão se sentir mais seguras e vão ali
acabar ficando à vontade para relatar. Então, eu falei, é fantástico, isso Então, e é interessante porque, assim, nos Estados é Unidos, o primeiro cão ótimo. de tribunal entrou há 30 anos atrás. Imagina, gente, está muito atrasado. E como que foi isso? Porque uma criança era assistida na terapia assistida por animais, e quando se perguntou para ela quem ela gostaria que estivesse com ela na hora do depoimento dela, que era lá, né? Lá é perante realmente júri, ela pediu o cão de terapia que ela tinha. Olha só. Porque então imagina assim, imagina uma criança que é assistida no IBETA e que já tem um vínculo com os cães de terapia, né? E que fazem as terapias ali psicológicas com aquele cão. E na hora que ela tem que narrar o abuso, perguntam para ela: você quer um brinquedo? Você quer um ursinho? Você quer quem que você gostaria se estivesse com você? Ela fala: eu quero o meu cão, eu quero o Snow, eu quero o Belo. E foi aonde uma juíza, com realmente o olhar para a vítima, Facilidade. permitiu que esse cão entrasse. E ao entrar, ela viu todo um depoimento, todo um trabalho, entendeu? Que eles viram que jamais conseguiria exatamente pela fragilidade dessa criança, né? Então, o que a gente sempre coloca, isso segue um padrão nas terapias, é que quanto mais frágil essa criança é, mais ela vai depender desse animal. Então, é para todos os casos? Não, porque a gente nem tem cão para atender todo mundo a demanda que tem todos os dias, né? Então, claro, quando é possível se conhecer quem é essa criança, entender um pouco e ter, é claro que isso fica muito mais assertivo daquilo que a gente está fazendo, porque a gente já tem e sabe que esse cão realmente vai ter um papel fundamental, né? Então, realmente, assim, mudanças, né, de comportamento, de olhar o perito também de uma forma diferente, o ambiente do fórum de uma forma diferente. E se eu estou com a minha emoção um pouco mais organizada, eu consigo relatar com maior ênfase, não esquecendo de nada e tendo uma fala mais organizada, que isso vai me dar condição de que realmente esse réu seja condenado. Porque se eu não dou base e eu não consigo realmente dar um depoimento dentro daquilo que é necessário, né? Então, assim, o benefício é para todos, ainda que o réu seja condenado, mas o benefício é para todos, porque houve a verdade ali. Aquilo que era realmente, né, para ser narrado, não houve confusão, não houve dúvidas a respeito daquilo que é necessário. A gente sabe o quanto o emocional totalmente abalado, né, ou com medo, ou com ansiedade, isso faz com que, de repente, não se consiga chegar ao objetivo que se tenha, né? Então, é mais um recurso que eu acho que a equipe jurídica pode ter para casos onde o ganho, né, é para todos que estão ali envolvidos e que tem na sua base comum, né, o auxílio a essa vítima e a execução da justiça. Ah, é fantástico. E, bom, mais alguém tem alguma pergunta a ser feita? A gente olha que se empolga quando a gente faz essas reuniões abertas e vem palestrantes fantásticas, aí eu pelo menos me empolgo e se deixar eu fico aqui 3 horas falando. E principalmente esse tema que é novo e tem tanta coisa para a gente para aprender aqui, né, e discutir. E Então, sabe, Yara, finalizando um pouquinho, a importância de a gente colocar isso, que nem eu falei para você, esse mundo da intervenção assistida muitas vezes gera muito status. Da mesma forma que falar que o meu cão é um cão de terapia, porque veja, se entra alguém que não sabe fazer isso, não tem know-how para fazer isso e dá um trabalho errado dentro do tribunal, acaba tudo que a gente está conseguindo. sim, Entendeu? Lança por terra todo o estudo, sabe? Porque se um cachorro que não está bem preparado morde uma criança, não dá conta, a equipe não é preparada corretamente, o animal também não, entende? A gente vai de novo para aquilo todo que está sendo construído. Então, assim, a gente tem muitos aventureiros, infelizmente, nesse mundo, né? A gente recebeu, a hora que a notícia saiu, né? Assim, a gente gravou com mídia três emissoras no mesmo dia, era aquele boom, porque, né, junta essa questão que a gente sabe da causa animal e tudo mais. E assim, muita gente nos procurando, porque eu quero que meu cão seja um cão de esteio judiciário, como que eu faço para o meu cão ser um cão de... Como se fosse simples, fácil, e que nem tem todo o estudo, uma preparação técnica para que as coisas realmente aconteçam
com excelência, com qualidade, com os protocolos corretos, né? Não, isso é fundamental e é um ponto muito importante porque eu sou muito crítica à constelação familiar. Ela entrou, não sei se vocês, assim, eu tenho críticas a isso, ela entrou no espaço e ela se perdeu ali dentro. Vocês conseguiram esse espaço, estão fazendo um trabalho sério e eu acho que não tem que chegar, igual, por amadores, né, para destruir todo o trabalho que inicialmente foi visado, né, sendo sério, uma terapia alternativa para lidar com conflitos familiares, e que no final se mostrou um monte de charlatanismo ali, falando abobrinhas, e ainda você tem que engolir e fazer, ter respeito, claro, porque, né, mas saber que foi totalmente desvirtuado no nosso sistema. Então, concordo, e é isso, né, a gente tem que trabalhar para ter suportes auxiliares ali dentro, mas que eles sejam sérios e eficientes. Não que seja um local para pessoas divulgarem seu trabalho, ganharem dinheiro e acabar gerando danos, porque é o que eu vejo ali na terapia, Então, e a gente teve aqui um caso essa que a gente abordagem. a proposta, né, de pessoas até querendo se voluntariar com o IBETA e tudo mais. E a gente faz avaliação de todos os cães. E teve um cachorro que já trabalhava aqui em Londrina, tá, como cão de terapia, fazia visita em hospital. E era um cão que foi reprovado. Ele fez xixi na sala na hora com o avaliador. Ele Nossa, quase mordeu o avaliador. Era um cão que estava extremamente despreparado. Então, você veja o risco para todos os envolvidos, né? não, Então, é assim, é o que a gente pega. Tanto que quando a gente dá o curso, a gente coloca no certificado que a capacitação ali é apenas humana e que a pessoa que conduz o animal deve apresentar um certificado de que o cão é um cão que foi avaliado e que tem um perfil para trabalhar. Que é uma forma que a gente começou a tentar barrar um pouco. Porque é o que eu falo, a gente vive num país, infelizmente, que assim, se não é obrigado, eu não faço direito. tem que ter uma Precisa ter fiscalização ali. vai ser cobrado? Então não precisa. Então a gente não tem esse profissionalismo. A gente não tem esse intuito de querer fazer o que é o correto, independente se eu vou ser visto, se vão me cobrar, se não vão me cobrar. Eu faço porque eu entendo que é o certo, né? Então, mas assim, a gente também, graças a Deus, tem se cercado de uma assessoria jurídica muito boa, que tem feito contratos e tem feito termos que estão assegurando esse trabalho do Instituto para que não venham amadores, né? E que possam colocar em risco todos os estudos, o tempo de dedicação, treino, seleção, investimento, para que a gente possa mostrar e realmente beneficiar as pessoas que precisam. É ótimo. A gente fica feliz por esse suporte aí para vocês também, né? Porque, quem sabe, logo vocês estão aqui em Maringá também, né? Uhum. Bom, mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa, quer perguntar? A gente está na reta final aqui. A Bruna tá com a mão levantada. É Bruna, pode Oi, falar. gente. Só contar para vocês, referente à pergunta do Humberto, né? Ele falou sobre o transporte público aqui em São Paulo, tudo mais. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu recentemente comigo. Assim como acho que a Sabrina e a Luana pode contribuir, a questão sensorial, eu falo para o autismo porque nós todas somos pessoas no espectro do autismo, né? Então, a questão sensorial para a gente ela é muito forte, né? E nós temos o acesso preferencial e prioritário, somente no transporte público, exatamente porque muitas das vezes, né, as crises elas vêm forte, a gente precisa sentar, estar perto das pessoas, às vezes ela incomoda, não pelo simples fato da pessoa nos incomodar, pelo fato da pessoa tocar em nós, né? Eu procuro andar de moletom sempre que eu estou no transporte público, para estar o calor que tiver, eu estou no transporte público, ou estou de moletom, porque a pessoa tocar na minha pele suada, ou simplesmente encostar, aquilo vai me dar uma sobrecarga sensorial, e por vezes eu vou ser reativa sem querer ser, né? E recentemente estava voltando da TO, que é a terapia ocupacional, com integração sensorial, ou seja, eu já sou testada a todo momento ali na TO para para acabar com as minhas sensibilidades, né? Então esses testes que são feitos na TO
né? Essas atividades que são feitas, elas já me sobrecarregam como um todo. Estava voltando para casa no transporte público e eu sempre pego o transporte público na plataforma onde é para pessoas com acessibilidade prioritária, né? E acontece que eu cheguei, entrei na estação e virei, né? Eu tenho sempre uma mania de fazer a mesma coisa. Entro e já viro para sentar. E tinha um casal ali, eram duas pessoas sentadas nos dois bancos de acesso de prioridade, né? E eu fiquei ali parada na frente e eu não consigo segurar nos ferros ali, transporte público por conta de uma questão sensorial. E naquele dia eu estava com a blusa, eu ainda fiquei segurando com a blusa para tentar me equilibrar lá dentro, né? O equilíbrio já é uma coisa muito difícil também para quem tem autismo. E assim, o casal olhou para mim, olhou minha identificação, eu estava devidamente identificada, eu ando sempre com a pulseira e o meu crachá também, que não está aqui, mas é um crachá que dá para perceber que é um crachá de autista, né? Então, não tem como não falar que não é um autista. Só que o problema é que e eu estava de abafador de ouvido ainda por conta dos barulhos e tal. O problema é que muitas pessoas, por não saberem o que é o autismo de fato, não identificar, não saber que o autismo prolonga a vida inteira. Uma criança nasce autista e ela vai viver a sua vida até a sua velhice autista, né? O autismo não tem cura. E com isso as pessoas identificam sempre o autista a criança, né? E eles não pensam que um adulto também vai ser autista e que ele também vai sofrer as mesmas coisas do que uma criança e que também muitas das vezes vai ter as mesmas dificuldades e que na vida adulta vai perdurar aqueles sintomas do autismo. A terapia, as medicações são para reduzirem ao máximo, e mesmo assim, às vezes nem reduzem, né? Dependendo de como for a sensibilidade ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque olham para mim e não imaginam que eu sou autista, porque o autismo não tem cara, né? Não tem como você identificar um autista sem você falar com o autista e perceber, né, entre aspas, né, como dizem, as coisas estranhas que os autistas dizem, ou falam, ou pensam, ou agem, né? Isso é a linguajar popular aí, muitas pessoas utilizam esse linguajar. E eu entrei na estação, fiquei lá parada, e eu não consegui falar para aquele casal, me dá licença. Eu esperei eles levantarem e olharem para o meu crachá, porque tem uma placa lá atrás, né? Então, para mim, o óbvio às vezes não precisa ser dito, mas ele precisa ser dito, infelizmente. O problema é até que nível eu vou conseguir falar esse óbvio se eu estiver numa crise. E eu já estava entrando numa crise por conta da questão sensorial, que já tinha sido testada, cansada, estressada e querendo ir para casa. Só que as pessoas não têm, né, que saber disso e muito menos são culpadas por isso. O mínimo que se espera é o respeito que eu já havia falado no começo. Esperei, ninguém levantou, eu fui mais para trás para poder encostar as minhas costas, ficar com as costas aonde ninguém passasse pelas costas, porque as costas de uma pessoa no transtorno de espectro autista é uma coisa muito complicada. Todo mundo que encostar ali vai causar até mesmo uma agressão, se for o caso. Ou seja, se alguém encostar em mim, nas minhas costas, na minha pele, ou falar muito alto, ou se aproximar muito de mim no momento que eu estou em crise, é provável que eu agrida aquela pessoa. Somente se eu for uma pessoa autista que tem um nível de agressividade maior, que é o meu caso. O que acontece? Encostei ali, tinha duas pessoas no outro preferencial, e aquela pessoa ficava me olhando, olhava para o casal, olhava para mim, olhava para o casal, e ninguém falava nada, só que eu não ia conseguir falar. Até o momento que a crise começou a subir, e eu falei, gente, eu pensei comigo, vou precisar sentar, porque se eu não sentar, eu vou desmaiar aqui dentro. Como já aconteceu diversas vezes de eu desmaiar em ônibus, em transporte público, em fila, e tudo mais. Aí, eu resolvi falar. Na hora que eu resolvi falar, veio aquela voz mais alta, né? Já estava em crise, e veio aquela voz robótica, né? De imediato eu falei, por gentileza, vocês são preferencial? Aí o menino olhou para minha cara, está falando comigo? Eu falei, sim, estou falando com o senhor. O senhor estava me olhando, né? Há um tempo já, o senhor está me olhando já tem um tempo, então estou perguntando para o senhor se o senhor é preferencial. Aí ele falou assim, não, não sou. Eu falei, então o senhor poderia levantar, por gentileza, para eu sentar, porque eu sou uma pessoa do transtorno de espectro autista, eu não consigo segurar e eu já estou tendo uma crise. E foi até aí que eu consegui falar. E a crise veio. Sentei, só que para eu sentar, eu ouvi que ele não tem culpa de eu ser uma retardada, que ele não tem culpa de não saber que eu sou autista, que eu sou normal,
estava muito bem arrumada, né? A minha fisionomia era normal. Então, como que ele ia saber que eu tinha retardo mental? Foi o que eu ouvi. Sentei, a namorada dele levantou e falou assim: deixa eu sair de perto dessa menina, porque ela tem muita sorte que hoje eu estou calma. Então, aí eu te pergunto, não tinha só eu e aquele casal dentro da estação. E aí, ainda complementando o que aconteceu, eles foram perto de onde eu estava, e eu sentei em crise, eu gritava, não parava de gritar. E a moça que estava do meu lado, que ela me olhava e olhava para o casal, sentada no preferencial, virou para um rapaz e falou assim: senta aqui, não liga não, esse povo é assim mesmo, tá? Então, Sim. assim, eu vou falar para vocês que além da dificuldade de acesso que nós temos, além da dificuldade que nós temos diariamente na nossa reciprocidade social e tudo mais, e não só falo das pessoas no transtorno do espectro autista, eu digo de todas as pessoas com transtornos mentais, dificuldades motoras e etc., além das nossas dificuldades da inclusão de fato, a dificuldade maior é no respeito das pessoas conosco. As pessoas, elas têm pouca informação e poucas querem saber a informação. E quando o direito vem, né, é meu direito, eu ainda tenho a dificuldade de exigir que esse direito seja cumprido pela outra pessoa. Quando eu estou com o meu cachorro, isso é minimamente o que acontece. Porque a hora que olham para o meu cachorro, dá espaço para ela passar, eu já consigo sentar. Então, ele me ajuda até, inclusive, na acessibilidade. Eu consigo sentar no preferencial. Eu consigo ter acesso a locais onde as pessoas vão me dar espaço. Porque muitas vezes elas ficam em cima e gritam, e aquilo me causa mal. Entendeu? Então, o meu cachorro ele tem a função de rodar em volta de mim para me dar o espaço, sabe? É muito difícil a gente ter todas essas dificuldades. Eu sei que, entre aspas, é uma minoria. Basicamente, 2 milhões de autistas no Brasil, né? Só autistas, mas mais ou menos 790 mil pessoas que têm transtornos mentais no Brasil. Então, assim, é muito complicado tudo isso e ainda a gente se deparar com uma lei que, ao invés de nos ajudar, né, nos incluir na sociedade, porque, querendo ou não, nosso cachorro faz parte de uma inclusão. Nosso cachorro é a inclusão, entendeu? Ele vai nos incluir, ele vai nos ajudar. Aí, ao invés de a gente se deparar com uma lei que facilite, obviamente, regulando todo o processo, que não permita que cães agressivos entrem em estado ali com as pessoas, né? Ainda mais que saiba o momento deles utilizarem o banheiro correto para isso não causar prejuízo para as outras pessoas e tudo mais, um cachorro bem treinado por especialistas no tema, a gente não precisa de uma lei que fale assim, você só vai ter um cão se você tiver dinheiro para pagar. Porque isso aí é frescura sua. Você só quer sair com o seu cão, tá? Desculpem a forma muito clara de dizer isso, eu não sei uma outra forma de dizer isso. Você só tá querendo isso porque você é mimada, entendeu? Então, só se você já tá me enchendo a paciência demais, vai cumprir todos esses X requisitos. Quando você cumprir todos esses X requisitos que vão te demandar tempo, dinheiro, cansaço físico e mental, depois de 2 anos, você ainda pode sair com o seu cão no acesso público se eu liberar, entendeu? Então, assim, a dificuldade não é só na questão de ter um transtorno, é a questão de querer se incluir e lutar por isso diariamente e ter que passar por todos esses critérios de avaliação, acessibilidade, blá, 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 inclusão que existe e que essa lei ainda está trazendo, né? Uma dificuldade e não uma acessibilidade. E por isso, às vezes, eu me pergunto, será que ela é de fato constitucional? Ou será que ela traz mais dificuldade ao invés de ser de pensar tanto no direito da pessoa com deficiência e transtorno, né? Porque o nosso direito é a liberdade, a igualdade, a vida, a saúde, aquelas coisas, os direitos fundamentais que todos nós sabemos. E quando eu leio ela, eu não consigo encontrar os nossos direitos e garantias fundamentais ali. Então, assim, é um pedido de coração, né? Para que seja feito, de fato, a avaliação dela olhando esses critérios. A gente não quer nenhum tipo de regalia. A gente não quer, deixa eu passear com meu cachorro porque eu vou poder viajar. Não. A gente quer poder se incluir na sociedade, se sentir bem e estar em sociedade, né? E segura. Porque se eu tô com o meu cão, eu me sinto mais segura.
Porque, de fato, o autista e as outras pessoas com transtorno, elas têm um objeto de segurança ali. Um objeto de segurança. O meu não. O meu é só meu cachorro. Entendeu? Eu vou treinar ele, eu vou fazer de tudo para ele ser um cachorro sociável com todo mundo. Mas desde que as pessoas também me permitam isso e respeitem isso, né? E a lei, principalmente. Era só isso. Obrigada, Mas, pessoal. imagina, é bom te ouvir, e é isso, é se mobilizar e fazer críticas ao projeto de lei. Ele não foi aprovado, ainda está em trâmite, então tem muita coisa para acontecer, muita coisa para ser mudada. Um outro projeto pode surgir, um projeto mais adequado, visando realmente a vida de vocês, né? Não só uma idealização de como seria, porque, né, aparentemente é isso, mas é o que eu falei anteriormente, né? A semente foi plantada, agora é lutar por ela e para que vocês consigam, né, ter o direito a continuar tendo esse suporte, esse convívio, acesso e uma vida plena como qualquer outra pessoa tem. Não é, é o mínimo, né? Não é nada demais. É o mínimo que vocês estão. A gente está exigindo aqui. Bom, é isso, pessoal. Alguém quer terminar, falar? Bom, vou aproveitar então, agradecer a vocês, as meninas, por terem participado dessa reunião, topado isso. É muito importante ter vocês aqui hoje. É simbólico para a gente. Eu, particularmente, estou muito feliz com vocês, com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, com a experiência que vocês, meninas, a Bruna, a Luana e Sabrina estão tendo com esses animais. E estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem. A comissão está aqui sempre de portas abertas para vocês. Se quiserem sugerir uma pauta, o pessoal tem o meu contato, só mandar lá, a gente faz uma reunião. Mas estou imensamente feliz por vocês estarem aqui hoje e mostrando um outro lado para a gente e fortalecendo também a nossa luta, que também é de vocês, né? Porque aqui nós estamos todos juntos. E para finalizar, eu vou fazer uma fotinha para deixar registrado a participação de vocês. Então, ô Bia, se você puder abrir sua câmera, não eu vou tirar a fotinha. 1, 2, 3. Prontinho. Depois eu mando para vocês. E obrigada, gente, pela participação. E o pessoal da minha comissão também. E é isso. Estou imensamente feliz, vou sair até mais leve daqui hoje, de uma segunda-feira. A gente que agradece, a gente fica mesmo, porque quando a gente fala, né, daquilo que é mais, a gente fala que é mais do que apaixonante, é científico. A gente sabe que tudo isso que elas relatam é exatamente, né, sai do senso comum daquele cãozinho que estava na família, e a gente começa a comprovar exatamente esses benefícios que são inúmeros, né? E então é muito bom compartilhar, muito bom estar falando sobre isso para que a gente possa realmente lutar, né? Não só ficar Isso em aí. palavras, mas poder realmente efetivar de forma prática, né, esses direitos aí. E é um passinho de cada vez, é uma luta de Isso cada aí. vez para que a gente possa chegar aonde é necessário. Vocês estão fazendo história. Isso é importante. Eu queria também agradecer a todos vocês. Gratidão por terem nos dado essa oportunidade, não só de falar, né, sobre os cães de terapia, o cão de serviço judiciário, de assistência judiciária, mas poder trazer aí essas minhas alunas que representam todas as outras que eu tenho o maior orgulho de falar que são as minhas meninas, têm os meus meninos, né, que são pessoas incríveis que se dedicam tanto a estudar e a treinar os seus cães para conseguirem realmente ter uma vida digna, plena, né, e serem independentes e autônomos. E fica aqui, Taniara, o nosso convite. A gente ficou sabendo há pouco tempo que existe um outro projeto de lei que foi entregue, a gente não sabe por que não foi estudado, né? Que foi escrito por pessoas que são deficientes
também, né? Mas a gente não sabe porque não foi para frente. Mas fica o convite, se vocês quiserem, né, escutar um pouquinho do trabalho incrível que essas meninas têm feito ali, destrinchando toda essa lei e colocando os pontos que são positivos, os que são negativos, aquilo que realmente a gente precisa e aquilo que vai atrapalhar dentro do contexto de quem mais precisa, né? E mais uma vez eu agradeço. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aqui de portas abertas e se quiserem mandar também sugestões, a gente vê um meio para encaminhar isso aqui e seguir até Brasília, não sei, mas a gente faz barulho. É isso, pessoal. Até mais. Uma boa semana para vocês e obrigada mais uma vez pela participação. Um beijo.